JP Morgan, Carnegie, Rockefeller, Azaghal, os gigantes da indústria. Landa, nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Office, Azaghal! É verdade. Olha aí você na beca. Eu sempre quis usar cartola. Mas você pra usar cartola hoje em dia, você precisa de um momento especial. É verdade. E hoje é um programa especial. Um programa muito especial. Mas antes, nerds, um anúncio importante da Nerd Store, porque o poder da matemática está vendo! Lançamento exclusivo Nerd Store. Pô, quem é fã do Nerd Player sabe, quem não conhece o Azaghal. Gaveta, refresca a memória aí. Olha o Jeep que eu vi, olha o Jeep na reta transversal. Olha a matemática, atenção, vamos com... Olha a matemática, olha os quadrados do cateto da hipotenusa. Olha a interseção da superfície icônica do segundo grau. É a raiz da trajetória, velocidade vezes velocidade vezes curva da parábola. É agora! Toma, motorista! É o poder da matemática! É a ciência em prol da minha potência, filha da mãe! Isso, Nerd da Nerd Store, o poder da matemática está isso. Olha que estampa linda, que maravilha e tal, mano. Aproveite agora, tem tanta coisa maneira. Se você não conhece a Nerd Store, é a loja oficial do Jovem Nerd. Existe há muito tempo, você pode confiar a todos milhões de nerds satisfeitos. Muito bom, nerdstore.com.br, compre o seu poder da matemática! E Azaghal, como você disse, hoje é um dia especial. Especialíssimo, porque hoje é o programa aonde nós vamos mostrar como nós zeramos a vida. Exatamente! Porque no dia 11 de julho de 2013 nós zeramos a vida. Exato. A gente chegou, pum, passamos e voltamos. Agora estamos jogando no hard. Agora tá no hard, maluco. E as pessoas estão curiosas. O que aconteceu? Como é que vocês geraram a vida? Pessoas tentando adivinhar no Twitter, por aí e tal. E a gente vai mostrar agora. Foi uma missão. Missão zerar a vida. Em Los Angeles. Mapa do mundo, Gaveta. As pessoas sabem, né? Não, eu gosto de botar o mapa. Então, estávamos aqui no Brasil, voltamos da Nova Zelândia, né? E aí, de repente, surgiu uma nova missão. É porque vocês sabem que a gente estava em São Paulo, foi para Santiago do Chile, depois a gente foi para Nova Zelândia, pipocou em vários lugares da Nova Zelândia, voltou para o Brasil, e aí nós saímos do Brasil, fomos até Lima para fazer uma escala. Peru. E de lá fizemos um voo até LAX, o aeroporto de Los Angeles. Exatamente. E lá nós fizemos várias coisas maneiras até cumprir nossa missão. Exato. Que era zerar a vida. Então, não tem o que explicar. Vai. A gente encheu uma linguiça pra ficar uma Exato. cabeça. Vai. E deu trabalho pro Gaveta fazer esse mapa com um monte de traços. Só pra dizer o seguinte: nós zeramos a vida. Exato. Acabou. Zerou a vida? Acabou. Eu zerei a vida. Vai. Eu vou mostrar. Mostra. É maneiro alugar um carro desse, né? Sim. Porra, Camaro preto, foda. E chegou. Chegou o nosso. Olha o Azaghal. Sabe o que eu tava achando absurdo? No Brasil, alugar um carro desse custa R$3.500 por dia. Por dia? Por dia! Nossa, a gente não vai chegar nem pagar perto disso uma semana. Cara, aqui custa R$100 por dia, cara. É isso mesmo. Olha aí. Que beleza. Isso é Los Angeles, maluco. Isso é Beverly Hills. Agora sim, toca a musiquinha do Tirada Pesada, Gaveta. Tem uma parada muito maneira, que eu acho que só dá pra ver do meu ângulo. Olha aqui. E aqui não dá pra ver. Não dá pra ver, as máquinas não vêm. Agora, a grande pergunta é o que a gente veio fazer aqui em Los Angeles, né? A gente não viajou, sei lá, 18 horas, pagou passagem pra alugar um carro mais barato.
Não. Isso aqui é uma consequência. Exato. Um luxo, um pequeno mimo. Um pequeno A mimo. gente trabalha muito, a gente merece. Agora, o que a gente vai fazer na Cidade dos Anjos? Casa Tony Stark dele, ó. A diferença que a dele é no mar, mas... Esse aí governa a cidade. Parece. É maneiríssimo. Caraca, dá pra ser mais redneck que isso. O cara tem chifre. Eu acho que o redneck tá seguindo a gente. Ué, ele tá vindo aqui, ué. Então lembra que a gente tentou mostrar na rua e não conseguiu? Aqui dá pra ver, ó, aquele zerozinho ali. Ó, tá aumentando. Aquilo tá no meu vidro, maluco. É muito foda. Que é pra você não tirar o olho da estrada. Você dirige, vê informações de velocidade e tal na estrada. Cara, esse carro aqui é o Batmóvel, cara. Eu tô dirigindo o Batmóvel, sério. Olha o tamanico de vidro. A gente fecha o parasol aqui, ó, pra ficar mais escuro. E ele... Tuf, é isso que eu tenho de vidro, é isso. É muito sinistro, cara. Eu sou o Batman dirigindo no trânsito, né, de Los Angeles. Foda. E olha aí o nosso querido Nakatomi Plaza, que na verdade é a Fox Plaza, aqui em Century City, Los Angeles. Não, não é. Não é o que? É o Nakatomi Plaza. É o Nakatomi Plaza. E é nessa rua que o policial tá saindo, comprou uma rosquinha, um negócio, e ele vê, houve uma explosão, um tiro, e vai correndo, porque John McClane estava lá. O John, ele ouve um rádio, né? Não. Incêndio. Não é explosão. Ah, ele não vê explosão, ele vê alguém chama o negócio, né? O que acontece que eu gosto Eu não lembro. Investigate a Code 2 at Nakatomi Plaza, Century City. Nosso hotel é aqui do lado. É, estamos do lado da A gente Nakatomi. chegou no hotel, falou, onde é o hotel? Ah, meu Deus, Nakatomi Plaza. Só que a gente chegou à noite. Ah, muito bom. Mas não é isso que a gente veio fazer aqui. Ainda não. Esse aqui é o Wilshire Hotel, fica do lado da Rodeo Drive em Beverly Hills, e é o hotel onde a Julia Roberts, né, se hospeda com seu amigo, seu tio, o Richard Gere, e uma linda mulher. Olha aí que chique. The kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Maneiro o carro conversível, mas minha lata Já tá. tá torrando a luz. Eu tô com medo de comprar um boné e voar. Ah, é. Dia de sol em Hollywood com carro conversível é um problemaço. Problemas do primeiro mundo. É, exatamente. Olha lá no fundo, Hollywood. Olha lá, rapaz, olha só. A foda é sol. É maneiro a primeira meia hora, depois fica foda, maluco. Jimmy Kimmel! Que figuraça. Um Optimus Prime muito vagabundo aqui. Homem-Aranha sempre precisando de dinheiro. Lá vem ele. Oh my god! What the... Ninja tio! Ninja, that's right. Yeah! Agora você tem que dar dinheiro pra eles, fudeu. Right now we are live in Hollywood. These are my friends I just met from Brazil. I am trying to show them the best time of their lives in Hollywood. Why? Because I'm Batman. Only in Hollywood, baby. Aqui é o Dolby Theater, onde rola o Oscar. É legal que lá dentro tem o ano e o vencedor do melhor Oscar. Eles preveem até 2060, sei lá, cara. Projeto de longo prazo. E aqui fora tá rolando, vai rolar hoje à noite, acredito eu, uma pré-estreia do Pacific Rim. É, estou montando toda essa estrutura aqui, ó. Tá até fechada, galera. Por aqui.
Ah, eles vão passar ali, ó. Tem um tapete, os holofotes. É, quem vai passar ali? Não tem ninguém maneiro pra Deixa eu moto. Aí, as costas é uma merda, hein? Ah, é só o que a câmera vai mostrar, o resto foda-se. E vai ser aquele papinho, né? Foi ótimo trabalhar com fulaninho, com ciclaninho. Ah, foi um desafio. Maravilhosa. Exato. Guilherme Doutor é demais. Ah, oi o nome que vai estar aí. Guilherme Del Toro vai estar aí, É rapaz. motivo pra vir. É. Pra ficar tietando. Boa. Guilherme! 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 Então a gente vai entrar aqui. Vamos fazer alguns negócios. Agora a gente tem que esperar virem falar com a gente. É só esperar. Eles não vierem porque o Jovem Nerd é um doidão. O cara não faz jogos com nerd doidão. Mole, cara. Por quê? Porque a mulher perguntou qual o seu nome pro pedido e eu não falei Heisenberg. Ela ia agradecer. Obrigado, senhor engraçadão. Eu ouvi todo dia. Eu não tinha ouvido essa piada hoje porque você veio comer frango frito às 10 da manhã. Sabe o que eu acho maneiro desses lugares que tem essas atrações que estão à distância, né? Mas que você consegue ver de longe? É que sempre tem um negócio desse, né? Que é um aparelho de conjuntivite. É feito só pra você pegar uma doença no seu olho. Exato. Porque ninguém lava essa merda, a não ser Zeus, né? E tá aqui pra você meter tua caralho aqui e sair daqui com... É muito escroto, cara. Tu paga. Tu paga pra pegar conjuntivite. Calcule o Rastabus. É a excursão mais alegre de Los Angeles. Ah, exatamente. Todo mundo aí tem receita médica, né? E por que o vidro é fumê, né? Lá vai o Rastabus. Gaveta, o que tá tocando lá dentro? Ih, outro! Esse cara deve estar ganhando muita grana. Caraca, mano. É o médico, dono. O ticket de entrada é uma receita. Esse é o Griffith Observatory. Griffin. Peter Griffin. Ah, dá pra botar a cara dele ali, né? A gente vem pra cá pra ver o Peter Griffin. E ele é um observatório funcional mesmo, ele tá aqui no alto da cidade de propósito, mas as pessoas vêm aqui pra ver a vista, ninguém liga pra astronomia. Mas é um lugar bonito, né? Não, é maneiro, e vários filmes foram filmados aí, o único que eu me lembro é a briga nas Panteras 2, elas brigam com a Demi Moore aqui. Muito científico. Exatamente. Aqui tem o nosso sistema solar, desenhado em cima da planta do jardim. Temos o Sol, aqui aí você vai vindo, órbita de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, dá pra ver aqui todo mundo. E aí depois de Marte, cara, a gente tem que vir pra cá. Júpiter. Saturno. E se você for pra lá atrás do obelisco, dá pra ver o Uranus. Netuno. Atrás aqui é Netuno. Não, peraí, Plutão. Passei, Urano. Perdi, cara, não dá pra ver. Tá escondido. Não achamos Uranus, Gaveta. Eu behave. Aê, achamos. Tá escondidinho. Tá escondido aqui no lado. E Uranus tá escondidinho. Aqui é a famosa Skyline de Los Angeles que aparece em vários filmes. Eu lembro muito bem do Esquadrão Classe A. Se você puder apagá-los e conseguir encontrá-los, você poderá contratar o Esquadrão Classe A. Uma avenida cortando até o horizonte. Caraca, até perdi de vista. Esse é o famoso vira ali e segue toda a vida. Segue toda a vida, ó. Que isso? O que tá acontecendo, Gaveta? O que tá acontecendo ali? Esse aqui é o pêndulo de Foucault. É um experimento de 850 que
prova que a Terra roda no seu eixo. Ah, maneiro. Eu não sei por como ele prova, mas ele prova. É bem impressionante. E também serve pra calcular onde a ilha vai aparecer. Sim, sim. Olha que maneiro a maré, como é que funciona, ó. Lua, puxa de um lado, o sol puxa do outro, a Terra gira. E é assim que a gente sente o efeito da maré várias vezes por dia. Maneiríssimo. Our Sun. O que colou Sun? Aí você vem do lado, olha isso. É gigante. Super gigante. Betelgeuse. E tem Tolkien. Red Dwarfs. White Dwarfs. Tem Harry Potter também. Excelente. Olha que maneiro a tabela periódica com os elementos aqui dentro das caixinhas. Inclusive hidrogênio. Hidrogênio. A gente acredita que tá lá, né? Thorium, as coisas de carvalho. Tem o jaca também. Olá, amiguinhos. Hoje nós vamos falar do nascimento do samba. Esse é um fragmento de ferro, um meteorito, olha só, tocando aqui em 4 bilhões de anos de ferro, que viajou pelo sistema solar durante esse tempo todo até cair no deserto do Arizona. O que ele está falando? Há 50 mil anos atrás ele criou aquela cratera de mais de 1,5 km de diâmetro. É isso aqui, ó. Toca? O que? Caraca, tá maluco. Por que, cara? Cada vez espaço tiver um. Ah, eu pensei que não podia tocar, né? Vírus alienígena. Tô maluco. Mas tu sabe que meteorito não é só isso aqui não, né? Não, isso é... É isso aqui tudo. É uma coisa só. Isso aqui... É só botar na placa. Tu acha que não é alienígena, parada? Exato. Os caras jogaram uma pedra presa num peso. Não ficaram na... Sabe quando você joga pedra na casa dos outros? Os caras jogaram na nossa. A pedra amarrada num peso. Teoro caiu dentro da casa da mulher pelo telhado, bateu no chão e bateu nela. Vem cá, isso é uma autópsia ou é no hospital? Meio sinistro mostrar isso pras crianças, né? Acho que ela tá no hospital, que ela tá com a cabeça levantada, né? Boa. Se ela tivesse morta, foda-se, né? Se tivesse morta, foda-se. Exatamente. Isso aqui é a bobina Tesla do nosso querido gênio incompreendido, fanático por pombos, Nikola Tesla. Vocês sabem, né, que ela sai energia pra tudo quanto é lá, tá protegida aqui pela grade e de tempos em tempos eles têm uma exibição daqui a pouco, então vamos esperar porque vai ser foda. You can also see that the Tesla coil sign, that neon sign at the bottom there, lights up when I turn on the Tesla coil. That's the electricity moving through the air, turning that on wirelessly. It's not attached or plugged into anything. O mundo de Tesla seria muito foda, né? Seria. Ter raios estourando pra... Agora seria impossível, né, cara? Não, porque se aqui não tivesse essa gaiola de Faraday, a gente não teria mais essa câmera, nem os nossos smartphones, e a galera do marca-passo estaria caindo no chão. Exatamente. Porque ela que impede que a eletricidade pelo ar destrua todos os eletrônicos. Então, exatamente. O conceito é foda, mas realmente ele não se aplicaria ao mundo de hoje. Era fadado ao fracasso. A gente viveria um mundo steampunk. Exato, muito né? estiloso, mas... A energia voando pra nada, pra acender lâmpada só. Estamos aqui na frente desse lindo Blackbird. Olha aí que bonito, cara. Não cabe os X-Men aqui dentro, cara. Não cabe mesmo. Mas a gente veio aqui numa atração que é um must do. Speak English. De Los Angeles. Must do no sentido de tem que fazer, tem que vir ver. Que aqui é esse complexo de museus onde temos o California Science Center. E o que tem de maneiro aqui? Vamos ver. É um trem de pouso. Não é tão grande. Esses pneus estiveram no espaço. No último voo da Endeavour. Isso aqui não passa na vistoria, não. Isso aqui é o que eles usam para reciclar sobras de alguma coisa. Olha o banheiro do Sr. Wallowitz. Esse é o motivo pelo qual eu não seria astronauta. Caraca, se sentar aí, cara,
pra fazer suas coisas. Deve ser muito ruim, cara. Olha lá. Que beleza. Olha o Mr. Hank. O cara tá explicando no vídeo que você tem que se alinhar pra fazer a obra. E se você não achar que se achar que você não tá alinhado, você liga uma câmera pra você ver se o seu, Uranus tá alinhado, cara. Uranus tá alinhado com o universo. Caraca, cara, que terror. E você sabe que ele joga direto no espaço. Não joga direto no espaço, cara. Senhoras e senhores, a atração principal do California Science Center, a Endeavour. Booster ignition and liftoff of Space Shuttle Endeavour. 21st century mission placing Earth back on the moon. É muito foda ao vivo, cara. É muito gigante. Essa porra já esteve no espaço, já voou no espaço mais do que a distância da Terra a Marte, cara. Já consertou o Hubble, os astronautas da Endeavour, já levou várias peças para a Estação Espacial Internacional. É uma das aposentadas shuttles, Space Shuttles, que a gente chama de ônibus espacial, né? STS, exatamente. Acho que é absurdo ver ao vivo, cara. E custa $3 a entrada aqui. Então, cara, se você vê a Los Angeles, não deixe de ver aqui, ver esse monumento histórico da exploração espacial, cara. Muito foda. Os painéis de reentrada, né? As células de reentrada. Toda essa parte preta, essas plaquinhas, são painéis de cerâmica que suportam o calor da reentrada. E elas são aplicadas manualmente. Caralho. Eram, né? Que não são mais feitas, Space Shuttles. Mas cada uma era aplicada manualmente, que ela não podia ter falha, não podia estar quebrada. Claro. Porque senão, um abraço. O que já aconteceu, exato, né? Então tem uma quebrada ali, mano. Cadê? Ali, ó. Ih, caralho! Sorte que ela não voa mais. Mas muito maneiro, cara. Muito maneiro. Olha o tamanho das pessoinhas comparado. Tamanho do bicho. Puta que pariu. Tem um projeto que eles estão fazendo para ser completado nos próximos 5 anos, onde eles vão levantar o ônibus espacial, vão erguer, botar ele junto com os foguetes auxiliares de lançamento, e você vai poder subir, tirar foto lá de cima. Olha que animal, cara. É a planta baixa de como vai ficar, né? A parte da Endeavour e aqui outros aviões, ó, Stealth. Puta, que animal. Pena, não tem nada disso agora aqui. A gente já tem um motivo pra voltar pra Los Angeles. Exatamente. Cara, os caras que viajavam nessa parada eram muito loucos, cara. Então a gente vai fazer o seguinte, é essa nave de vocês. A gente vai mandar vocês pro espaço nessa nave. Isso, confia. E depois vocês vão voltar pra casa, acredita. Exato, acredita. Vai na fé. Essa era a Gemini, que era o primeiro programa ainda, pior ainda. Que pariu. Tu realizou que os caras não tem banheiro? Não tem banheiro, isso aí. Deve ser aqueles 2 tubos ali dentro. Sai do planeta já acoplado. Exatamente. Aqui eu me enganei. Essa aqui é a primeira, a Mercury. Mercury Capsule. A gente está vendo essa parte interna da Mercury, da parte de trás dela, porque o escudo de reentrada se quebrou. O pouso não foi como planejado. E eles perderam o escudo antes de recuperar a nave, ele soltou no mar. E o que a gente está vendo aqui é o que eles chamam de black bag. Isso é o que faz a nave ficar... transforma ela numa peteca. Sabe? Para ela ficar direito no mar. Para ela não virar de cabeça para baixo. Esse black bag aí. Essa é uma réplica da Voyager, maluco. Tá parecendo.
Gigante! Eu não imaginava que ia ser tão gigante. Caralho! Muito foda! São todas as crianças da América aqui hoje. Olha isso, cara. É muita criança, cara. Mas é muito bom que estou aprendendo sobre ciência muito cedo. E é legal porque aqui é um museu que não é só sobre ciência espacial. Tem várias paradas sobre natureza, física, química. Tem várias exposições acontecendo ao mesmo tempo. Tem exposições que eles podem interagir. Cara, isso é muito maneiro porque desperta esse interesse, né, da criança. Com certeza. Isso aqui, Venice Beach, que é a praia de maluco, de doidão, tem muita gente de todo estilo andando pra lá e pra cá. E é por isso que aqui nesse muro de fundo, é onde o Kasim G, que é um vlogger americano famosão, filma suas perguntas e respostas sobre a opinião dos californianos sobre qualquer coisa do mundo. Se você não conhece, aproveita porque é muito engraçado. Gaveta, bota um trecho aí. You're watching California On. First of all, you want to do this shirts on or off. You always have the option. Tell me about your personal life. Are you single? I'm from New York. Taken? Nope, I don't care about New York. Any of you strippers? Show of hands. Yeah, obviously. No. Stop. Go slower. Então confere os malucos aí de Venice Beach. Message to Brazil. Okay, I'll howl at them. We gotta find some ladies to howl with. Hey, you wanna get a picture with Brazil? Minha dúvida se é ou não Jackass. Lembra? Lembro. Porque o cara tem um corpo jovem, tatuado, é cara de velho. Cara de velho, é verdade. E que deve ter aí, ponto de interrogação dizendo muito, né? Eles abrem as portas e tá todo mundo na rua. É isso. Tá tudo aqui fora, né, cara? America is the greatest country in the world. This is what people are not using. This is great. Yo, hey! What were you saying? I'm saying I'm on a contract with this agency and you're probably gonna get sued. I don't know. But good luck with that, buddy. O que estão vendendo ali? Caralho, mano. Olha isso. É medicinal, Azaghal. Remédio. Sabe o que é engraçado? É que essa galera toda deve estar olhando pra gente e pensando, olha que maluco. Gordo, branquelo, tudo de preto. Na praia. Olha aí, a imagem da transgressão. Excelente, cara. Parquinho de diversões no melhor estilo Warriors. Montanha-russa ali, funcionando mesmo. E calcule a manutenção, né, cara? Porra. A marizinha comendo solta ali, cara. Essa porra tem que ficar raspando diariamente. Raspando e pintando. Tem coragem? Não. Parece que a roda gigante vai soltar a qualquer momento e sair rodando. Exatamente. Quero fazer um teste. O quê? Quero ver se a gente consegue viajar no tempo. Tem que ser com emoção, a estrada é bloqueada lá no fundo. Não, pelo A estrada acaba ali, tá vendo? Tô vendo. Só que pra onde a gente vai, a gente não precisa de estrada agora. Ai, meu Deus.
Você tá maluco? Você tá maluco? Get down, 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 get down. A gente aproveitou que a gente tá em Los Angeles pra vir conhecer o YouTube Space LA. O que é isso, cara? É um mega estúdio que o YouTube criou, que o Google criou, para ajudar os produtores de conteúdo do YouTube a se profissionalizarem ainda mais. Eles têm aqui um helicóptero do Howard Hughes para tirar onda aqui na porta, mas é um lugar espetacular. A gente não pode filmar sem passar por uma papelada enorme de advogados e cacete e tal, não sei o que, mas a gente pode tirar fotos. Então, galera, você vai botando as fotos aí enquanto a gente vai mostrando. Porque isso é um lugar, cara, muito maneiro, que o produtor de conteúdo do YouTube, ele não gasta nada. Ele, tipo, não precisa gastar um tostão para alugar câmeras, luz, equipamento de som, microfones, etc. Eles têm tudo aqui que você pode agendar. Obviamente, o YouTuber que é convidado para poder usar essa facility. Mas para os caras que estão crescendo, que estão se expondo há muito tempo no YouTube, o YouTube quer ajudar quem está dentro do YouTube. Então, o que acontece? Eles têm 4 desses lugares no mundo, né? Tem Los Angeles, tem Nova York, em Londres e Tóquio. E eles querem abrir isso em outros lugares do mundo onde o conteúdo do YouTube está sendo muito relevante. É muito foda, cara. Eles têm sound stages gigantes, cara, muito maneiro. Tem também um estúdio para motion capture, tem estúdio de chroma key, tem estúdio de Foley para você fazer os seus sound effects, cara, muito foda. Tem central de switcher de produção ao vivo. Você pode também tá aqui ao vivo com um link em outro país e você tem uma sala para controlar tudo isso. Eles têm IMAX para você fazer pós-produção, pode vir pra cá para editar. Eles têm um estúdio onde eles montam um cenário, todo mês eles montam um cenário diferente, você pode vir aqui usar. Então esse mês aqui tá tendo um cenário de floresta com um muro de Jurassic Park, umas paradas assim, uma corda, ponte, cara, é muito maneiro. Tipo, e é muito maneiro ver que nesse vale aqui, cara, é onde tem estúdios da Fox e tal, e agora tem estúdio do YouTube, cara. Olha só que o YouTube se posicionando no mercado como um grande criador de conteúdo. É muito maneiro de ver isso, cara. A gente só espera que o YouTube construa logo no Brasil um espaço desses fodástico, porque a Amazing Pixel vai precisar, rapaz. Uma coisa cada vez mais comum na Califórnia é isso aqui, ó. O cara parou o carro numa vaga de uma charging station, é um carro elétrico, cara, que maneiro. E aí ele vai trabalhar e fica aí, fica na vaga. Tem vagas reservadas pra quem tem carro elétrico, deixa ele estacionado carregando enquanto o cara tá trabalhando. Muito foda. É agora. Esse é o momento pelo qual a gente treinou a vida toda. Não é. Mas esse é o momento que a gente vai zerar a vida. Cara, e a gente tá muito nervoso. Porra, eu tô uma pilha de nervo. Caraca, minha boca estourou de herpes. Que isso? Sério, eu tô inferno na terra. É isso, galera. Estamos aí. Gravatinha, tá do jeito, qualquer coisa. Azaghal, tudo tá alinhado. Desejem sorte pra gente. É isso aí. Como é que a gente não paga em mico? Esse catálogo aqui foi feito por um ouvinte, web espectador do Jovem Nerd, que entrou em contato com a Montegrappa através do mostrou os trabalhos dele e ele fez a capa do catálogo da Montegrappa. Qual o nome dele, pô? Brão Barbosa. Olha aí, olha só. Animal. São todas as personalidades que já foram temas de canetas Montegrappa. Irada. Muito legal, né? Estamos aqui com o nosso amigo Giuseppe. What do you say about this, the nerd phenomenon, Giuseppe, in Brazil? I love the nerds. I love the nerds. And we're so happy to be working with the nerds.
Yeah. To be friends with Dave and Alexander. And it's an honor to have you here in Los Angeles with us tonight. The honor is ours. Nobody knows yet what we are doing here. Yeah. Okay? I don't know either. I don't know what I'm doing here. Isso é vida. É isso que eu quero só. Todos os dias, até os últimos momentos. We are here to look our cancer. Watch closely because this is the beginning of Expendables 3. We just decided to make it. An idea starts with a couple lines on a piece of paper, but when you turn it over to a exquisite artist, and that's the reason I've always wanted to be involved with my brother, because they're artists, they're painters, they're sculptors, they're creators, they're just the life and breath of what makes my world go around. I just love creative people almost as much as I love you guys for showing up here tonight. So thank you very much. I know everyone has a busy life, but it's really great. I appreciate it. Thank you very, very much. You're friends with Paulo Coelho. Last year, he was talking to you on the phone. Yeah. And I asked you, can you report the message to Brazilian fans? They're the nerds from Brazil. And then you say, hello, Jovem Nerd. Hello, Jovem Nerd. So, you made our hearts very big. Thank you for this song, sir. Now, finally, nice to meet you. I have a funny story. When we went to Brazil, to film this film, a friend of ours, he ended up being next to the movie. For the longest time, we couldn't sleep. He was a strong guy. He ended up being one of General Garza's henchmen, right? So we went to the movie very excited for two things. First of the movie itself, then we wanted to see if your friend would be pretty spicy in the movie, right? The scene we started, that scene when the guards, they go off the truck and start beating the hell out of us. And in that scene, we started it from the first side. We were so happy to see it, and then we were then the guards were just beating the hell out of us. You were cheering, and people were in the movie, hey, you fascists! They couldn't understand. So it's an honor, brother. This is Dave, my good friend, my It's a pleasure. Thank you very much. I thought about many ways to thank you as an actor, as a director, as a producer, as an entertainer. I grew up in your movies, but after we saw Rocky Balboa, the last one, movie that touched our hearts, the scene where you talk about moving forward, you had to move forward. I was not in the movie theater, I was in the classroom, so I want to thank you as a teacher. Thank you so much. Once again. Could we take a picture? Yeah, of course. Nós acabamos de zerar a vida. O que mais a gente pode querer? Eu apertei a mão do Sly 3 vezes. E foi uma luta, porque ele queria quebrar minha mão. Foi foda, cara. Foi foda. O cara fez o punch. A gente falou o que queria. O Jovem Nerd falou mais. Eu só fiquei agradecendo. Thank you. Pô, mas a mensagem foi passada. Foi maneiro pra caralho, cara. Cara, o Giuseppe é foda. Giuseppe é foda. Mas vou discutir com ninguém na minha vida. Se alguém quiser comentar qualquer coisa, eu vou falar. Vamos conversar, mas antes, olha essa foto. Vai ser assim, cara. Vai vir o Tucano querer falar de Highlander 2? Então ok, vamos falar de Highlander 2. Clica nesse link.
Vai ver o Jurandir Filho com a maluquice dele? Ô Jurandir Filho, presta atenção, olha esse link. É isso. Zerar a vida é isso. Você ganha um prêmio e você pode usar pra sempre. You're happy? Oh my God. I'm in heaven. Yeah, man. We're in heaven. Thank you, brother. Thank you very much, brother. Foi assim que a gente gerou a vida. Foi dessa maneira. É rápido assim. Era uma vida, cara. Ah, peraí. Tem mais um negócio. Hello, Jabba Nerd. Caraca! Puta que pariu, caraca! Ai, meu Deus, de novo. Hello, Jabba Nerd. Ai, cara, o Sly é a cara mais legal Cara, do porque mundo, sempre tem um risco de quando você vai conhecer um ídolo... E ele não corresponder. Exato. Às vezes não é nem porque ele é escroto, mas que ele não tá com saco. Ou não tá com o tempo, tá com Ou a pessoa não tá parada, tá com a cabeça em outro lugar. E ele foi super atencioso com a gente. A gente pediu 1 minuto. E ele nos deu 3. I asked her for 1 hair from her golden head. She gave me 3. E ele prestou atenção educadamente a toda a história. Qualquer coisa que eu falava, eu apertava a mão dele. Exatamente, cara. Hello, thank you. Ele fez tudo, ele tirou foto, ele falou hello, Jovem Nerd. Mais uma vez. Hello, Jabba Nerd. Olha aí, cara, ele tá realmente feliz, cara. Ele não tá com aquele sorriso falso. Foi muito legal. Temos que agradecer de novo ao nosso querido Giuseppe. E é claro que a gente foi super bem tratado porque fomos apresentados como amigos pessoais do Giuseppe. Exato. Mas temos que agradecer também ao Paulo Coelho. Nosso amigo Paulo Coelho. Não podemos esquecer, olha como o mundo dá voltas. Porque é ele que começou isso tudo. Exato, ele veio falar com o Eduardo Spor, conversou com a gente, ficamos amigos, ele soube que a gente era fã do Sly. Exato. Ele fez o Sly falar em áudio Reload Jovem Nerd, mandou a caneta Caos, e depois a gente foi apresentando o Giuseppe, e aí o mundo foi desenrolando nessa espiral de loucuras e a gente conheceu. Muito obrigado, então, a todos os envolvidos. Até a Carolina Munhoz, que falou do Jovem Nerd para o Paulo Coelho. Muito obrigado. Pequenas participações. E aí vai montando uma história, né, cara? Vai desenrolando toda uma história. Então, muito obrigado a todos que estiveram diretamente e indiretamente envolvidos com esse encontro com o Sly, com o nosso ídolo, com nós zerando a vida da Gal. Eu quero um badge. Um badge, por favor, um badge. E por falar em Giuseppe, nosso querido amigo Giuseppe, está na hora do resultado do concurso cultural Montegrappa Caos. Quem vai levar esta belezinha? Olha aqui, tá aqui na nossa mão. Cadê a belezinha? O relógio Caos, olha aí. Pô. Está aqui. O Zagal tá muito esperto. Está aqui o reloginho Caos. E essa é a hora de eu usar a minha cartola, nunca de graça, Gaveta. Sempre tem alguma coisa pra você. As pessoas participaram via Twitter, seguiram a Montegrappa, usaram a hashtag e disseram por que elas merecem esta belezinha mais do que eu. E eu vou tirar daqui o resultado, Gaveta. Rogério Mício! Olha só o cara com a frase hashtag Montegrappa Show. Muito bom. E aí vem Yoshiak Art Essekas Peraí. App. Ok. Vamos virar. Peraí. Deu. Errou. Eu mereço mais. Eu mereço mais. Pois às vezes minha vida se torna um Chaos, olha aí. Meu mundo fica de cabeça pra baixo. Olha só, Zagal, que beleza. Foi criativo. Num mar de respostas horríveis. Rogério Mício, @Rogério Mício,
com a sua frase de ponta cabeça, que eu fiquei bem impressionado como escrever assim no Twitter. Exatamente, eu também não sei como. Ganhou, cara. Ganhou o relógio Cara, você Caos, ganhou. mano. Você sabe que esse relógio é feito em 4 modelos, né? Ouro e ouro com essas pinturas vermelhas e laranjas, prata e prata com as pinturas vermelhas e laranjas. Certo. Esse modelo que você vai ganhar, que é este aqui, só existem 333 no mundo. Olha você aí, fez olha, por merecer. olha o clubinho exclusivo ao qual você tá de pertence. brincadeira, agora. cara. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Giuseppe, por mais esse prêmio e mande mais. E Azaghal, temos que fazer um agradecimento especialíssimo ao Submarino Viagens, Azaghal, que proporcionou a nossa viagem a Los Angeles para conhecer aqui, ó, nosso ídolo Stallone. Muito bom. Muito obrigado, Submarino Viagens. Vocês são demais. Eles falaram, eu quero participar disso. Eu quero estar presente nesse momento. Certo? E eles aproveitam. Bom, vocês sabem que a gente é parceiro do Submarino no varejo e tal. E agora, Submarino Viagens aqui participando desse Nerd Office especial. Aproveitando que você acabou de ver um monte de Nerd Tour na Nova Zelândia, você está empolgadíssimo para ir para Nova Zelândia. Eu sei que você está empolgado para ir para Nova Zelândia. O Submarino Viagens aproveitou a oportunidade para dar um recado, pedir pra gente dar um recado que eles têm pacotes para Auckland, Nova Zelândia, de 7 dias por 10 vezes sem juros de R$350. Olha aí, Azaghal. Quem sabe agora? Vocês já viram a gente indo pra Orlando, todo brasileiro gosta de ir pra Disney. Eles também têm pacote de 7 dias pra Orlando por 10 vezes sem juros de R$166, Azaghal. Isso é viável. Não é viável? Verdade. E se você não quiser ir pra tão longe, você pode ir pra Fortaleza a partir de R$880 por 7 dias também. Bebê, Jurandir Filho, sua cabeça? R$880? É muito bom. Tem pra todos os gostos. Então, você aproveita, se você quer pesquisar, se você não vai para esses lugares, mas quer pesquisar um preço de passagem para você viajar, Submarino Viagens, tem link aqui no post. Muito obrigado mais uma vez por proporcionar essa mega boga viagem. Valeu, galera. E a perguntinha da semana, Azaghal, qual vai ser? Como? Como zerar a vida de novo? Exato. Qual é o nosso próximo desafio? No modo hard agora. Exato. Aonde nós temos que chegar? Exatamente.